Pronto, boa noite a todos, né? Vamos começar com a parte de eletroquímica, né? Tá na hora da gente dar uma caprichada aqui. Pessoal, é linda a eletroquímica. Eletroquímica é um assunto chave, né? Em que a gente precisa estar muito atento a cada detalhe, né? Então, vamos começar falando sobre eletroquímica, né? Primeira coisa, né? A definição do que é eletroquímica, para nós, eu acho que vai ser o momento mais importante, né? Por quê? Para eletroquímica, vamos aproximar quadrinho por quadrinho para a galera ir acompanhando. A gente associa muito já de cara as palavras oxidação. Epa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, deixa eu adicionar notas, porque senão não vai salvar e depois eu vou enviar o mapinha para vocês, que eu de certeza alguém vai dar aquela cobradazinha para mim, né? Ó, e é claro que eu vou passar para vocês, né, gente? Na parte de eletroquímica, a gente chega agora aqui na palavra-chave dela, que é a oxidação, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o canetinha para dar uma qualidade mais redondinha. A oxidação, né? Na oxidação, primeiro detalhe importante, a gente tem como aquele termo que tem a capacidade de perder elétrons, né? A gente falou muito sobre isso. Perde elétron, o NOx, a gente sabe que aumenta, né? E esse NOx aumentando, necessariamente a gente vem para aquela brincadeira que a gente fez já na aula, né? Que é agora nosso momento de revisão, que era vogal-vogal. Então, oxida ânodo, né? Que justamente a gente refere-se ao polo negativo. Qual o detalhe? Dentro desse condicional, a gente sabe que aqui promove a ação, né? Ou seja, o agente redutor, que é justamente a ação da redução, se a gente for levar ao pé da letra aí dentro desses detalhes. Pessoal, qual é o ponto importante que a gente chega nessa característica da oxidação? A gente tem esse tipo de reação e a gente pode associar um exemplo básico que seria o zinco, né? Por exemplo, eu com o zinco sólido, mas não com cobre em um estado aquoso. Logo, se eu tenho um estado aquoso, eu tenho um nível de oxidação aqui 2 mais para esse cobre aqui. Essa aqui é a tradicional, né? Que vai tomar aqui o zinco 2 mais no estado aquoso, mais o cobre no estado sólido. Qual é o detalhe? Com foco aqui para a oxidação no detalhe. A gente vai entender que percebemos que o zinco ocorreu a oxidação. Então, aqui no contextozinho geral da questão, a gente observa a oxidação exatamente aqui. Por quê? Primeiramente, o NOx aumentou, né? Primeira sacada importante, estado sólido, substância simples, NOx zero. Aí você vem para o zinco lá com outro com NOx 2 mais, ou seja, poxa, meu NOx aumentou, né? Então, tipo, já é uma estruturação bem importante que a gente precisa sempre estar revisando para não esquecer, né? A gente precisa ter um grau de atenção em relação a isso para o conceito de eletroquímica, até porque, do outro lado, a gente tem o outro ponto, né? Que é a redução, né? Logo, a redução, né? Deixa eu colocar aqui mais garrafalzinho. Eita, desculpa aí pela vergonha, pessoal. Erro ao vivo. Aqui, na redução, a gente precisa associar alguns pontos importantes. Primeiro, a gente precisa associar a uma capacidade de ganhar elétrons, né? Logo, a gente percebe uma diminuição no NOx, ou seja, o NOx aqui diminui, certo? Isso é um ponto para mim mais do que evidente, ou seja, o NOx vai ter justamente essa tendência de diminuir, né? Logo, a gente sabe que aí aqui entra na concepção consoante, a gente tem a estrutura do cátodo, né? Onde provoca a ação, né? O agente oxidante. E aí, como um detalhe importante, a gente pode citar até a mesma reação, né? Que é essa aqui. Vou pegar ela aqui para a gente dar uma copiadazinha. Lembrando, pessoal, quem quiser a anotação, eu passo assim que a gente terminar a aula hoje, tá bom? Já passo a anotação aqui para vocês para ficar tudo bonitinho, não ficar devendo nada em relação à demora com a anotação, tá certo? Aí aqui, se a gente for fazer uma análisezinha direitinho, olha que lindo, ó. Presta atenção. Aqui tu tem um cobre, né? 2 mais, e analisando o cobre no estado sólido, então aqui a gente determina que o cobre vai ter um NOx zero. Consequentemente, pessoal,
Com esse NOx aqui, olha que coisa linda, né? Aqui a gente aumentou o NOx, logo temos a provocação de uma redução, certo? E aí, qual o detalhe importante? Com essa provocação da redução, a gente já consegue determinar o conceito básico da eletroquímica, que é justamente a formação das pilhas. Oxidação, perde elétron, a gente tem o NOx aumentando, ânodo, agente redutor. Redução ganha elétrons, NOx diminui, cátodo, agente oxidante. Cuidado, isso é muito confusinho no parâmetro inicial da eletroquímica. Qual o detalhe? Quando a gente fala da eletroquímica, né, a gente tem que tomar um cuidado importante, porque o que é que a gente mais remete à eletroquímica, né? A gente fala do potencial, né, vulgo DDP, né? Em que, na nossa maior preocupação com a DDP, né, que é a nossa diferença de potencial, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente vai trabalhar esse tipo de DDP, né? Ou seja, a gente precisa entender que no Enem, no cenário Enem, eles colocaram questões voltadas a reações químicas em acender pilha de LED, que necessariamente eu acredito que eu tenha deixado essa questão aqui para a gente responder no domingo, provavelmente. É uma questão para a gente responder aí no domingo. Eu vou até começar agora para a gente responder algumas questões. Tem muita questão boa aqui, né? Então, eu vou começar aí para as questões e com vocês ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, perguntando, a gente volta para o tema. Tá certo? Então, vamos bater um pouco desse mistério da eletroquímica nas questões. Vamos para o módulo de vocês. Qual detalhe? Por gentileza, senhores, meus soldados. Página de número 46. Vamos começar primeiro com uma questãozinha que trabalha com oxidação do ferro. Não estou falando nada mais nada menos do que a questão 2, né? Questão 2 é uma ótima questão, né? Porque a incidência de várias reações, então vamos tentar analisar tudo direitinho, o que é que a gente tem de provocação de oxirredução na prática para a gente depois agregar lá no nosso mapinha. Olha só, na questão 2, ela diz o seguinte, vou até colocar aqui o marca-texto. Ela diz assim: ferramentas de aços podem sofrer corrosão e enferrujar, beleza. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações. Aí temos aqui as lindas equações, ó, formando dois estados das bases, né, o hidróxido de ferro 2, o hidróxido de ferro 3, né? Depois, uma reação gerando a outra, a gente vai ter o hidróxido de ferro 3 e a formação da sua ferrugem, né? Aí ele pergunta aqui, uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona. Aí, olha só, o que que a graxa proporciona? Qual o detalhe? A gente pode associar a graxa como um derivado do petróleo, né? A gente sabe que isso fala de uma cadeia de hidrocarbonetos. Qual é o ponto importante? Temos dois temas aqui interessantes que a gente pode dar uma eliminada legal. Primeiro, se a gente olhar, letra A, lubrificação, evitando contato entre as ferramentas. Poxa, se eu estou falando de ferramentas, eu vou evitar o contato entre elas, a lubrificação não, né? A gente vai permitir uma facilidade, ela vai ter um melhor contato, né? Então isso vai fazendo uma diferença aí. Então, tecnicamente falando, a lubrificação não encaixa aqui no nosso termo. Agora, por exemplo, letra B, hipermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido. Bem, essa palavrinha-chave aqui, ela está muito na moda, né? Até porque cada vez mais se impermeabiliza sofá, impermeabiliza carro, entre outras coisas, justamente para evitar alguns certos tipos de contatos com a umidade, né? Fazendo com que você tenha uma conservação do material melhor, que é justamente o que a gente chama de evitar a corrosão, né? Que é justamente a impermeabilização. Qual é o detalhe importante? Vamos deixar aqui em stand-by ela e vamos para a próxima para a gente ver se tem mais alguma para a gente discutir. Na letra C, isolamento térmico protegendo-os do calor do ambiente. Ou seja, peraí, impermeabilizar, ou seja, ou criar uma proteção não vai fazer o proteger do isolamento térmico. Isso aí é um outro fator que a física nos explica melhor. Galvanização, criando superfícies metálicas imunes. Gente, a galvanização é um processo eletroquímico, né? Mas entenda, na questão eu estou falando de engraxar as ferramentas, né? E uma melhora, tornando o processo mais lento de corrosão. Não quer dizer que o processo de corrosão vai acabar porque eu utilizei a graxa, pelo contrário.
Ele vai acontecer só que de uma forma mais lenta, como se a gente estivesse atrasando o processo, certo? Assim como a gente faz em cinética química com a questão da temperatura. Então, tecnicamente falando, errado. Letra E, polimento evitando ranhuras nas superfícies. Pessoal, olha só, o polimento não encaixa aí porque eu estou falando de um processo de corrosão, né? Polir, né? Deixar a superfície mais lisa. Isso não entraria nesse contexto aí. Então, corta também a alternativa letra E. Logo, a alternativa da questão aí é letra B. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta aí nessa segunda questão aqui que a gente começou a responder? Deixa eu colocar aqui o chat para deixar aberto para eu poder acompanhar vocês melhor. Cadê o chat aqui? Ah, desculpa, pessoal. O chat agora está aqui aberto. Tudo tranquilo, pessoal? Conseguindo acompanhar aí? Beleza? Vamos para uma outra questão aqui, para a gente dar um gásinho legal já sobre essas ideias, né? E aí, qual é o detalhe importante? É, Vamos pegar aqui a questão número 3, né, que ela vai falar sobre medicamentos, né? Como a gente sempre vem vendo, medicamentos é uma parte que vem provavelmente como uma estrutura prova do Enem. Assim, eu já falei muito sobre a medicação de 2014, né? Que eu acredito que ela possa ser repetida novamente, mas a gente sabe que podemos ter 4, 5 questões novidades do padrão 2014, que apesar de ser um padrão muito antigo, se tornou referência pelo que aconteceu no ano passado. Qual é o detalhe? Temos um textão enorme aqui na questão 3, né? E, consequentemente, aqui temos uma imagem. Olha que interessante essa imagem, antes da gente ler a questão, né? A gente tem aqui a bateria, eletrodo positivo, eletrodo negativo, vasos sanguíneos, pele, né? E a gente tem aqui a eletrorrepulsão e aqui temos a eletroosmose, né? Aí temos eletrodo positivo, eletrodo negativo, você vê um fluxo diferente, né? E aí, qual o detalhe? Aí ele fala aqui. É, de acordo com as informações contidas nos textos e na figura, o uso da iontoforose, né? Aí, olha que interessante. Aí temos aqui como a gente de vez em quando faz o quê? Lê as alternativas para depois ler o texto. Letra A, provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos, rompimento de epitélio. B, aumenta o risco dos estresses dos pacientes causados pela aplicação da corrente elétrica. C, inibe o mecanismo da ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois eles passam a entrar por meio da pele. Letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aquelas em que a ingestão se faz por via oral. Ou E. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficazes se esses forem apolares. Qual detalhe? A gente aqui agora precisa ler o texto. Lendo o textozinho base aqui, olha que interessante. Ele diz: o medicamento, né, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas como suas moléculas não sabem onde é o que está o problema, pode atuar em diferentes locais. Ou seja, você vai vendo aqui que necessariamente, até aqui mais ou menos, não tem tanta informação importante para nós. Aí a gente seguindo. Não seria perfeito se as moléculas de um medicamento soubessem exatamente onde está o problema e fosse apenas até aquele local e exercer sua ação? A técnica conhecida como iotoforese, indolor e não invasiva, promete isso, como mostra as figuras. Essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um fumigamento no local, né? Até por conta da corrente elétrica passando, né? De aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. Olha que interessante. Essa corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivos, né, como a gente viu na imagem, e negativos, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo da carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele, eletrorrepulsão. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo dissolvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Aí ele botou eletroosmose, ou seja, e aqui você percebe a reação, né, de oxirredução aí acontecendo justamente nesse processo tão diferente, né, que a gente nunca de repente viu, que é justamente a característica do Enem. O Enem tem muito disso, né, de trazer aquele tipo de questão que você de repente nunca viu o texto, né? E aí, se você pensar direitinho, você chega nas alternativas. Letra A, provoca ferimento da pele do paciente ao ser introduzidos eletrodos rompendo o epitélio? Não, né, gente? Você percebe que no próprio texto
ela diz que é não invasiva, né? A palavra não invasiva já, na definição do procedimento, já nos permite anular a alternativa letra A aí, tranquilamente. B, aumenta o risco de estresse no paciente causado pela aplicação da corrente elétrica. Você vê também não, porque ele fala que o paciente apenas sente um formigamento, né? Então, tecnicamente falando, também está errado. Letra C, inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele, né? Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos? Não, pelo contrário, ele já vai ajudar justamente dando essa facilidade na entrada, fazendo com que tenha uma ação mais rápida, sem mesmo passar pelo estômago, como foi o texto que disse aí. Letra D, diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparado com aqueles que a ingestão faz por via oral. Com certeza, porque a gente vem toda aquela aceitação do corpo, né? E tudo direitinho. Pega uma ideia química pela ideia da reação de eletroquímica aí, que você pode ver polo positivo, polo negativo, tudo bonitinho, e também pega justamente essa ideia da substituição da via oral. Ou seja, uma questão química, bio e até mesmo física também, ou seja, um hat-trick aqui das três juntas que poderiam fazer uma diferença enorme na hora da prova, certo? E a letra E, né, para a gente dar aquela anulada, sim, Miriam, com certeza. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficazes, se essas forem apolares, ou seja, errado, né? Constituído de moléculas polares e ineficazes. A maioria dos medicamentos tem funções oxigenadas, nitrogenadas, então tem caudas polares, né? Então, tecnicamente falando, tem sua parte eficaz, sim, certo? Beleza? Então, é uma questão bem interpretativa, né? Uma questão boa, porque não teve o cálculo, beleza, mas teve muita informação, conhecimento de coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre eletroosmose e sobre eletrorrepulsão. Por exemplo, aquele contexto de tipo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, só ouvi falar no Enem. Por exemplo, é o que acontece às vezes na nossa fala. E realmente esse é um tipo de questão não muito comum dentro dos padrões. Então, tipo, isso poderia ser uma boa novidade para o vestibular. O Enem sempre gosta de trazer essas tonalidades novas e a gente precisa sempre estar atento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Posso seguir? Miriam, Laedson, todo mundo aí, Letícia, Lucas, tá tudo certinho? Gabriel, Lani, Adla, Bart, Bahia, se encontra Bahia. Bianca, Esther, tudo certo, né? Pessoal, eu não falei, qualquer coisa fica atento aí, viu, Kathleen também, João Pedro. Vamos seguir para as próximas questões. Pessoal, vamos forçar aqui uma outra questão, né? Qual o detalhe importante? Queria forçar com vocês a questão que teria mais um parâmetro ainda do Enem, né? Lembrando, a questão 3 que eu fiz é um parâmetro que o Enem geralmente não muito convencional para o Enem. Professor, mas por que o senhor trouxe logo ela? Porque geralmente a gente precisa sempre estar com uma a mais na carta da manga. Porque a gente não sabe, o Enem pode trazer uma mudança, certo? Então, por exemplo, qual seria um padrão muito Enem? Questão 7. Questão 7 é muito Enem. Por exemplo, vamos comigo aqui e vamos com calma. Aí ele diz: das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é. Ou seja, peraí, das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é. Aí vamos ler o texto. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons de prata na forma de AgS2O3. Beleza. Aí aqui ele fala: para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação da prata metálica, a recuperação da prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução como uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de reduções de alguns íons metálicos, né? E aí aqui temos as reações. Qual o detalhe? Gente, professor, quem eu iria fornecer um bom tratamento? Aí vamos lá. Das espécies apresentadas adequada para essa recuperação. Eu quero recuperar quem? Eu quero recuperar a prata metálica, certo? Ou seja, proveniente da reação que tem uma DDP de 0,02, né? Uma DDP no padrão de redução. Professor, o que é que eu preciso ver? Eu preciso ver se, pelo padrão da prata, eu preciso ver quem poderia oxidar com essa prata. Que, tecnicamente falando, no padrão de DP, a gente olharia já para o zinco, né? Porque ele tem um menor potencial padrão de redução. Só que aí, ou o zinco ou o alumínio, né? Que, tecnicamente falando,
entraria necessariamente nessa reação, mas com mais ênfase o alumínio por ter um potencial de redução ainda menor. Qual é o detalhe? Dentro desses caras, esses caras têm um grande potencial de oxidar, apesar de eu estar falando aí de um potencial padrão de redução. Qual é o detalhe? Quem poderia ser o melhor para recuperar essa prata? Seria aquele que oscilaria menos em DDP. Logo, aquele que oscilaria menos em DDP seria o estronço, que tecnicamente falando, ele entra como metais de sacrifício, assim como o zinco poderia também encaixar. Mas, professor, tanto o zinco como o estronço poderiam ser considerados metais de sacrifícios perante a essas semi-reações que eu tenho aqui. Só que quem poderia ter um melhor sacrifício seria aquele que estaria mais próximo da redução padrão a qual eu estou me referindo, que no caso aí seria o estrôncio, SN, dando aí a resposta na questão, letra D. E aí, qual é o detalhe? Isso faz a gente ir lá para o nosso mapinha, né? Vamos para o nosso mapinha para a gente falar um pouquinho sobre metais de sacrifício, né? Vamos colocar aqui uma anotação legalzinho sobre metais de sacrifício, né? Por quê? Porque esse cara aqui é importante, né? Então vamos lá, rapidinho aqui. Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui no chat, que eu estou com o chat aqui aberto para acompanhar o que vocês estão escrevendo. Tá certo, pessoal? Então, no primeiro tópico agora que a gente vai falar sobre o metalzinho, né? Metalzinho. Eita, que aqui ficou feio, deixa eu dar uma ajeitadinha melhor. Um metalzinho de sacrifício, né? É bom para sacrificar, né? O próprio nome já diz, né? É até um pouquinho pesado, mas é dentro desse contexto mesmo, né? Por exemplo, necessariamente o metal de sacrifício. Primeira coisa, o metal de sacrifício ele poderia ser chamado logo de ânodo de sacrifício, né? Por que, professor? Ele poderia ser chamado de ânodo de sacrifício? Porque geralmente a gente olha aqueles que têm o melhor potencial de se oxidar, né? Então, necessariamente, a gente dá uma olhada com ele, por quê? Porque a gente está vendo que são metais que vão fazer com que a reação ocorra, ou seja, eles vão se doar. E aí, nessa ideia de se doar, justamente ele vai se doar para fazer com que essa reação ocorra. Logo, ele vai fazer o quê? O processo que a gente chama de sacrifício, né? E esse sacrifício, ele ocorre geralmente com alguns metais, né? Alguns metais têm um grande potencial de se sacrificar, geralmente, né? A gente pode citar alguns, como, por exemplo, o alumínio, né? É um elemento que tem um alto potencial de sacrifício também, o magnésio e o zinco. Professor, mas naquela questão eu tinha alumínio, zinco e ainda não foi nenhum deles. Por quê? Por causa dos potenciais fornecidos para nós e para quem eu estava me referindo, certo? Eu estava me referindo para quem? Para prata, que tinha uma DDP diferente. Eu não estava se referindo para maior redução, entendeu? Então, aquilo lá naquela questão foi diferente do nosso convencional. Mas, normalmente, a gente olha para esse playlist aqui, como alumínio, magnésio e zinco, geralmente excelentes metais de sacrifício, certo? Pessoal, vindo na ideia dos metais de sacrifícios, partindo isso aqui, vamos bater mais outras questõezinhas aqui. Pessoal, por gentileza, coloquem aí numa outra questão que a gente vai dar uma trabalhadazinha legal. Daqui a pouco vamos fazer cálculo de DDP, certo? Ou nessa ou no domingo, vai depender de como a gente vai dizer, dando segmento aí. A gente vai fazer os cálculos de DDP, certo? Pessoal, a próxima questão que a gente vai falar aqui seria a questão número 9, certo? Lembrando, sempre vou pulando algumas questões, vocês vão tentando sempre fazer aquelas questões que a gente pulou, que tem padrões parecidos, certo? Questão de número 9. Deixa eu só tomar um golinho de água que a garganta já está doendo. Pessoal, lembre-se, por favor, pessoal, quando terminar essa aula, não vai embora. Eu vou abrir um outro link, né? Para poder vocês estruturarem tudo bonitinho sobre as coisas importantes. Que coisas? Estequiometria, tá? Questão 6 a questão 10. Eita, tem que tomar um pouquinho de água, né? Vamos lá. Seguinte, pessoal. Qual a ideia aqui na questão 9? Vamos lá. Ela diz assim: alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas. Ó, você percebe que aqui a gente está seguindo outro padrão, né? Aí aqui a gente tem seladas fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho.
metal brilhante de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho muito mais espessas. Aí temos aqui a fonte, né? Leitura de química e tal. Aí ele fala: comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode. Aí vamos lá comigo para a gente bater aqui essa questão. O que, é que pode acontecer com o amassado? Será alterar a impressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento? Gente, peraí, né? Vamos com calma. A gente sabe que a temperatura influencia, né, no processo da degradação do alimento, né? Mas alterar a pressão no interior da lata, ela vai estar no sistema fechado, né? Não vai ter troca com o meio, né? Letra B, romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e a alteração dos alimentos, né? Pessoal, como eu falei para vocês, e até citei um pouquinho na sala, né? Uma coisa que eu estou muito preocupado para a prova do Enem é essa ideia de alimentos, né? Por exemplo, existem muitas coisinhas que vêm acontecendo e tal, né? Dentro das estruturas que me preocupam muito, que é o seguinte, essa questão das alimentações, né? Os alimentos estragando antes da validade, a depender do tempo de conservação. Então, tipo, quando ele fala aí nessa questão, romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e a alteração dos alimentos, está correto. Por quê? Se a gente rompe essa camada, que aí seria necessariamente, como ele fala, teladas e fabricada com material chamado de folha plantes, a gente vai ter a maior incidência de oxirredução na reação, né? Então, justamente causando a corrosão. Certo, pessoal? Então, consequentemente, a letra B é a correta. Certo? Letra C. Prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. Errado, né? Letra D. Romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanque contamine o alimento. Então, não, né, gente? Verniz aí não entra no contexto alimentar, né? Letra E. Desprender camadas de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento, né? Pessoal, com a resenha bem química e bem metálica, né? Você viu a galera falando um pouco sobre o copo Stanley? Vocês já ouviram falar, gente, da ideia do copo Stanley, dizendo, ó, o copo Stanley tem... Alguém sabe o elemento químico que falou? Alguém sabe falar? Alguém sabe dizer qual foi o elemento químico? Bebê, muito obrigado. E chumbo. Aí o cara diz, ó, gente, não bebe no copo Stanley, porque tem chumbo. Gente, para você ter ideia, eu vou até mandar eu vou mandar a foto até agora aqui para vocês, que eu, particularmente falando, fiz uma pilha com os meus alunos à base de Coca-Cola. Vou colocar lá no grupo. Para você ter ideia, a gente montou hoje, viu, Bart? Olha essa pilha aí, viu, Bart? Aí essa pilha aqui, ela deu uma DDP de 4,63. Na verdade, ela tinha dado 5,8, é porque já tem um tempinho. Essa pilha aí que vocês estão vendo na foto, né? Eu coloquei até aí, ela é a base de Coca-Cola. E ela tem placa de zinco e placa de cobre, certo? Olha que interessante. A Coca-Cola, eu parei para pensar, né? Aí eu tirei um pouquinho a placa do cobre. O cobrezinho já estava totalmente brilhoso, ou seja, a Coca-Cola agindo lá naquele processo, fazendo a oxirredução, uma coisa tão linda, só para você ter ideia. E do nada, você percebe já a mudança nítida do cobre quando você tira a parte que está mergulhada na Coca-Cola. Agora, pense aquilo agindo naquele copo Stanley. Gente, uma coisa que é inevitável é que ninguém dá para substituir o período de conservação que um vidro faz. Professor, como é que eu posso justificar isso? Poxa, Coca-Cola da garrafa PET, Coca-Cola da garrafa de vidro. Qual é a mais gostosa? Alguém tem dúvida que é de vidro? Por quê? Conservação. O vidro tem potencial de conservação muito bom. Geralmente, quando você conserva muito com os metais, existe prazo de validade. Ele não está dizendo que todo copo Stanley é proibido, mas a gente tem que ver o período que foi usado e o tipo de conservação onde ele estava. E isso pode influenciar no meio. Certo, pessoal? Então, essa aí, por exemplo, é uma curiosidade muito importante sobre o copo Stanley, né? Que a galera fala muito que virou muita febre e que agora deu uma. Não sei se vocês concordam comigo, deu uma caída aí, né, na estrutura. Pessoal, vamos para a próxima questão. Galera, todo mundo aí, todo mundo ligado, Alane, todo mundo ligado, Atila, Acha, tudo bom, Acha? E a gente tem Ana Beatriz, Antônio, todo mundo bem aí, Bianca,
Tudo certo? Beleza. Vamos seguindo aqui, Ivo, João, Kathleen, tá, Edson. Tudo bem lá, Edson? Miriam, vamos lá. Olha só. Questão 11. Uma outra questão interessante aí para nós, tá? Qual o detalhe, senhores? Ela fala sobre a obtenção do alumínio, né? Que aí ele fala de um tema que já caiu na prova, que foi a bauxita. Olha só, liga só aqui. Ele diz: a obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita. Aí ele disse aqui, L2O3 por 3 moléculas de água. Qual o detalhe importante? Que é purificado e eletrolizado, numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafitas ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. Aí ele fala. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no. A etapa de obtenção do alumínio. Aí, primeira coisa, é uma reação diferente, né? Isso como ele fala aí, né? E o ânodo é formado por barra de grafitas ou carvão. Peraí. Se o ânodo ele é formado por barra de grafita ou carvão, isso podemos afirmar o quê? Podemos afirmar que o alumínio, né, que é justamente ele, se um vai ter o ânodo, é porque provavelmente o outro vai ser o quê? O cátodo, né? Porque a gente precisa de um ânodo e um cátodo para poder a reação acontecer, né? Que é justamente a reação de oxirredução, beleza? Então, a alternativa aí correta, a letra E, né? Cátodo, né? E com o fluxo de elétrons das barras de grafites para a caixa de aço. Professor, por que não pode ser a letra A? Ânodo. Primeira coisa, um erro já total para o alumínio é ânodo. B, com redução do carvão na caixa de aço? Não, a redução vai ser no alumínio, certo? O fluxo de elétrons que vai gerar das barras, de lá para o alumínio. Letra C, o cátodo com oxidação do alumínio não concorda com a palavra cátodo, né? Cátodo combina com redução, então já aí a gente já tira de lado, né? Letra D, ânodo com depósito de alumínio nas barras de grafite também não combina, né? Fica legal não. Então, a alternativa aí, letra E, é de isso aí, tá bom, gente? Então, questão 11, letra E. Pessoal, todo mundo acompanhando aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eita, tirei sem querer, foi mal. Deixa aqui para a galera dar o riscado, né? Alguma dúvida? Posso seguir? Beleza. Vamos seguindo aqui, próxima questão. Vamos para outra questão que também fala sobre a ideia de permeabilização, entre outras coisas, entre utilização, que são coisas importantes. Certo, pessoal? Vamos seguindo aqui. Olha só. Vamos seguindo aqui na questão de número 12. Ela diz assim: utensílios do uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processos corrosivos e enferrujar. Ou seja, se você observar um texto muito parecido daquele que a gente fez, né, gente? Olha que interessante. Novamente trazendo uma questão com uma perspectiva diferente, para a gente já se aproximar mais das estruturas. Qual o detalhe? Ele fala: a corrosão é um processo eletroquímico, no caso do ferro, com a precipitação do óxido de ferro 3 hidratadas, substâncias marrom, um pouco solúvel, conhecido como ferro e tal, tal, beleza. Mas, qual o detalhe? É que ele deu a reação da ferrugem. Qual o detalhe importante? Muito parecida com aquela questão, qual a diferença? Que na outra questão tinha todas as etapas do hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3 para chegar na ferrugem. Aqui ele já foi direto no objetivo. Ó, essa reação aqui, certo? Aí ele fala, uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é, letra A, renovar sua superfície polindo semanalmente. Gente, se você observar aquela questão que falava do polimento, né? Totalmente errado. B, evitar o contato de tecidos com calor, isolando termicamente, a gente também viu que não, porque não há alteração na pressão em meio, né? E necessariamente letra C, impermeabilizar a superfície isolando-a do seu contato com o ar úmido. De novo, a questão uma resposta muito parecida, né? Alternativa aí, letra C. Qual detalhe? Letra D. Esterilizar frequentemente os tecidos, impedindo a proliferação de bactérias, não, né? Esterilizar não resolveria o problema, senão limpar sempre tiraria ferrugem, né? Na verdade, não. Isso não é verdade, não acontece por causa disso. Letra E, guardar os utensílios em embalagem, isolando-os com contato com outros Lucas, objetos. Oi?
Quando assim, tipo, tem uma coisa a ver com o texto falar, uma coisa de corrosivo com impermeabilizar, igual a outra questão? Sim, sim, corrosivo com impermeabilizar. Sim, sim. Por quê, Alane? Porque lá naquela outra questão que a gente fez, eu citei um hidrocarboneto que era a graxa, né? Que fazia essa impermeabilização, né? Para a gente ter justamente esse contraponto. Aqui eu já fui mais direto, né? Eu já perguntei qual é o objetivo disso. A Alane que tinha falado Fui eu. Ah, tá, beleza. Foi, imaginei que era a sua voz. Então, tipo, qual é o detalhe importante? Por isso que aqui foi uma questão parecida com aquela, só que já com um texto diferente. Entendeu? Foi uma questão mais autoral, para vocês entenderem que a mudança de texto não vai implicar necessariamente tanto no impacto da resposta, principalmente quando a gente falar nesse grau de ferrugem. Por quê, gente? Corrosão e ferrugem, na minha opinião, pode vir cair mesmo, tá? Então, o processo da maresia, que a gente fala aí, isso aí bate muito bem. Eu ia tocar agora. No processo da maresia, o ar, né, justamente a umidade, pode provocar isso. Então, a impermeabilização, que é justamente o que a galera está fazendo hoje, muito nos carros, né? Que poderia ser estudado na prova. Vitrificação, né? A galera vitrifica o carro para conservar a pintura por mais tempo, impedindo o, de forma mais rápida a corrosão. Não quer dizer que não haverá corrosão, haverá. Só que você está retardando o processo. Certo? Belezinha, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Curiosidades? Beleza. Lane, tranquilo, tirei tuas dúvidas, Lane. Tá tudo certo? Sim, obrigada. Nada. Pessoal, olha só. O que é que eu quero ver se vocês tentam responder para a gente tirar dúvida na segunda-feira? Na segunda-feira eu vou deixar três, eu vou responder com vocês em sala lá de 5 horas mais ou menos, 13, 15, certo? Vou colocar aqui também a 16, que ela tem uma característica legal parecida com o Enem, 14, certo? Aí eu vou colocar, dar um pulinho aqui, vou colocar a 20, certo? Vou responder essas questões de eletroquímica com vocês e tirar outras dúvidas que vocês tenham, tá bom? Pessoal, olha só. Basicamente, o nosso processo químico encerrou por aqui, nessa parte de eletroquímica, no domingo, de 8 da manhã. Eu dar um